Olá, bem-vindos. Eu sou a Ana Raquel e estamos aqui hoje para mais um episódio deste podcast onde nós conversamos sobre temas que a todos nos dizem respeito, onde conversamos sobre temas dedicados ao comportamento humano. E hoje eu escolhi como tema, afinal, seremos todos normais? Escolhi este tema porque a questão da normalidade habitualmente está muito presente em nós. Nós andamos sempre aqui com esta bitola do que é normal e do que não é normal. E a mim dizem-me muitas vezes: "Ah pá, mas não é normal eu sentir isto, ou não é normal eu estar nesta situação, ou não é normal isto demorar tanto tempo". E a pergunta que eu faço sempre é: quem sabe o que é normal? Como é que nós sabemos o que é normal? E normalmente nós atribuímos este caráter de normalidade àquilo que é mais habitual, ou aquilo que nós achamos que vemos como sendo habitual. Isto quer dizer o quê? Se a maioria das pessoas aparentemente, vive uma vida feliz, se nós nos sentimos infelizes durante um determinado período de tempo, opá, não é normal. Então queremos corrigir o desvio. E esta é a grande questão de hoje, esta a correção do desvio para a normalidade. Porque a normalidade representa um padrão. E cada vez que nós nos sentimos a desviar deste padrão, sentimos-nos como se fôssemos uma ovelha a fugir do rebanho. E quando fugimos do nosso rebanho, parece que nos sentimos sozinhos, diferentes do resto das outras pessoas. E eu brinco muitas vezes com um verbo que eu digo que inventei, que é o verbo arrebanhar. E este verbo arrebanhar parece que nos obrigamos a viver arrebanhados, não é? Ou dentro de um rebanho, sem que muitas vezes saibamos porquê. E cada vez que nos sentimos a desviar, achamos que algo de mal se passa connosco, quando muitas vezes é esse desvio que nos está a indicar um caminho mais correto para nós. Agora, o caminho não é necessariamente linear e nós não conseguimos, muitas vezes, interpretar no início do caminho a totalidade da sua mensagem, ou não conseguimos vislumbrar o destino final. No entanto, a vida mostra-me que cada vez que algo de aparentemente estranho ou aparentemente anormal se faz sentir, eu estou a falar da minha vida em concreto, sinto sempre que há algo que está a ser iniciado. É óbvio que quanto mais desviados andamos do nosso caminho, mais duro e mais desafiador é este alinhamento. Mas, quando acontecem situações, seja de ruptura, seja de transição, sejam de doença, seja de perdas, ou até estados emocionais que nós não conseguimos explicar, habitualmente nós estamos a ser chamados à atenção ou estamos a ser desviados para marchar a um novo ritmo, para fazer as coisas de outra forma, para começar a conhecer partes de nós que até à data não tinham sido descobertas ou vistas. E agora lembrei-me de uma história quando eu disse marchar, que há uns tempos ouvi uma coisa muito interessante e que está perfeitamente ligada a isto que estamos a falar hoje, que é, os romanos descobriram e descobriram da pior forma, que quando marchavam de forma muito síncrona, os militares marchavam por cima de uma ponte, eles descobriram que ah, a ponte, não é? A sua marcha fazia a ponte chegar ali a uma frequência de ressonância que fazia a ponte colapsar, ou seja, a ressonância nos materiais fazia a ponte colapsar. E isto era fruto da extrema sincronicidade da sua marcha. Na verdade, eram todos tão normais, faziam tudo tão igual, que a ponte acabava por colapsar. E como é que eles resolveram este problema? Quando entravam numa ponte, havia sempre militares que tinham como função descoordenar a marcha. Descoordenar a marcha fazia com que aquela frequência de ressonância não existisse e a ponte não colapsasse.
E isto fez-me, quando há pouco eu disse marcha, fez-me lembrar precisamente a mesma coisa que, do qual hoje estamos a falar. E eu explico-vos o meu raciocínio. Se formos todos normais, nós estamos sempre nesta mesma frequência, sempre a fazer a mesma coisa, sempre a caminhar por caminhos que já são conhecidos e percorridos, e o novo não se instala. O novo só se instala através de comportamentos disruptivos e cada um de nós, perdão, terá certamente algum grau de disrupção numa determinada área da sua vida que fará com que a sociedade, as comunidades, as famílias, os casais, os grupos de trabalho não colapsem, que possam de alguma forma evoluir. Então, a nossa anormalidade tem uma função. A nossa anormalidade tem a função de trazer para a vida alguma disrupção, alguma inovação, alguma diferença que fará com que, de alguma forma, a evolução se instale. Porque eu digo que a involução não faz parte da vida humana. Nós não andamos para trás. Nós podemos não evoluir, mas não há nada na, na vida humana, na história da humanidade, que nos diga que o ser humano está a evoluir. Agora, podemos não gostar do caminho que estamos ao que estamos a tomar, a humanidade, podemos não gostar da nossa vida, isso são outras coisas. Vamos, o gostar, os gostos não se discutem. Mas há um caminho que é um caminho para todos nós e um caminho de todos nós, que não pode ser um caminho normal, porque senão não se evolui. E agora vamos voltar, afinal, seremos todos normais. Dentro da nossa normalidade, nós somos normais. Mas quando nós normalizamos a normalidade, isto é normal nós estarmos tristes, é normal as relações nunca darem certo. É normal as pessoas não estarem satisfeitas com o seu trabalho. É normal os filhos serem desta forma ou de outra. É normal as amizades acabarem. Bom, isto tudo é normal, sem dúvida, mas não podemos generalizar. E quando nós normalizamos estas generalizações, nós também deixamos de ver o bonito da vida, que são aqueles casos que fogem à regra, que não são exceção, que são as ovelhas que saem do rebanho, ou é aquele comportamento mais disruptivo que cada um de nós acaba por ter. Portanto, eu diria que nós seremos todos normais dentro da nossa anormalidade. E isto porquê? Porque a normalidade é a diferença e todos temos uma individualidade, algo que nos caracteriza e que faz com que nós, em determinados momentos, seja bom estarmos inseridos num rebanho, e vamos imaginar num pelotão de militares, e estamos a caminhar de forma síncrona, isso é bonito. Criamos uma determinada frequência. Mas sempre que estamos a atravessar uma ponte, sempre que estamos a atravessar momentos de maior disrupção, se calhar não queremos. Se calhar queremos nos ver como seres individuais e nesses momentos é fundamental nós virarmos-nos para dentro e percebermos que a diferença somos nós e a diferença faz parte de nós. Portanto, quando nós encaramos a nossa individualidade como a normalidade, certo? Porque é a diferença relativamente ao outro, nós depois temos a capacidade de ver a normalidade de uma forma mais bonita. E eu explico como. Porque cada vez que eu, de alguma forma, ouço uma queixa e percebo que aquela pessoa apenas não está a ser ela própria. Aquela pessoa ainda não se descobriu, aquela pessoa ainda não viu os encantos que tem em si, ainda não fez ou não trilhou um caminho de autoconhecimento que lhe permita desenvolver as suas competências individuais, estou aqui a dizer as humanas, não é? As ditas soft skills. Quando essa pessoa ainda não trilhou esse caminho, na verdade, ela está num estado de normalidade em que a bitola é, ok, não sei o que é que se passa comigo, mas na verdade a culpa ainda é muito atribuída aos outros, ainda é muito atribuída
ao que está para trás e não no assumir a responsabilidade daquilo que se está a passar connosco. E se eu tivesse que dizer que o comportamento normal é nós não olharmos para nós, e por isso é que temos muita dificuldade em ver a individualidade e a beleza da nossa vida, da nossa vida, das nossas lições de vida, por mais duras e por mais difíceis que sejam as agruras, há sempre eu fico sempre surpreendida com a beleza da vida humana em permitir-nos aprender hum, continuamente, continuamente. Isto pode ser desafiador, percebermos que ao longo da vida vamos sempre sentir coisas que nos vão fazer aprender, e a maioria das vezes, não é? As coisas que sentimos doem-nos, mas este é o propósito da vida, fazer-nos crescer, fazer-nos aprender. E isso sim é normal. Agora, quando nós não encaramos esta normalidade como natural, adotamos normalidades que não são naturais e essas sim tornam-se disfuncionais e essas sim adoecem-nos e essas sim impedem-nos de viver. Portanto, ressignificar o que é normal e o que não é normal é importante, mas também perceber o que é natural e o que não é natural. Não é natural que andamos todos a fazer as coisas da mesma forma. Não é natural que nós não nos conheçamos e não consigamos perceber o quão únicos somos. Não é natural que nós não consigamos ouvir o que a vida nos quer dizer, muitas vezes através dos nossos estados emocionais. Isto não é natural, mas é normal que aconteça. Porque isto, na verdade, é a normalidade que está instalada. Portanto, percebermos a diferença entre o normal e o natural também é fundamental para podermos ter uma vida saudável e, de alguma forma, depois perceber que há coisas que são normais e naturais que nós desconhecíamos. Bom, eu espero que este episódio não tenha sido confuso, ele saiu-me do coração e para mim faz todo sentido, todo sentido. Mas se de alguma forma quiserem que eu explore melhor este tema, por favor, vocês só têm que me dizer. E há diversas formas de entrarem em contacto comigo. Através do Instagram, através do podcast, através do site. E eu fico a aguardar as vossas mensagens. Fiquem bem e nós vemo-nos em breve.